Nós somos as Crystal Gems. Nós sempre salvamos o dia. Não pense que não podemos. Se teve um desenho que mudou minha forma de enxergar as coisas e de ver meus próprios sentimentos, foi Steven Universo. Porque apesar dele ser um desenho que se assemelha muito com aquilo que chamamos de fórmula cartoon, como os desenhos Hora de Aventura, Apenas um Show, ele tem uma essência que o difere dos demais. Assim como todos esses desenhos da Cartoon têm uma essência própria. E para entrar nesse assunto eu vou falar um pouquinho da minha experiência assistindo esse desenho. Eu sempre tive muita dificuldade de expressar meus sentimentos, expressar minhas emoções justamente por medo, ou por achar que é um sinal de fraqueza, ou simplesmente por vergonha de estar falando o que eu estava sentindo. E Steven, ele aborda todos esses temas de você se expressar, todas essas questões sentimentais de você falar o que você está sentindo, e de uma forma muito leve e muito prazerosa. E para começar, o Steven ele foge totalmente desses estereótipos e paradigmas que a sociedade impõe na questão de masculinidade, do que você se espera de um garoto da cidade. Ou seja, o Steven ele não é tão atlético, ele também não resolve as coisas na violência, muito pelo contrário, ele é empático, ele sabe ouvir as pessoas. E isso é uma grande virtude nele, porque isso o torna muito mais forte. A maioria dos problemas enfrentados na história, que por mais que tenham muitas mulheres fortes na série, que isso eu também admiro muito, porque a gente percebe que todas as Crystal Gems são mulheres que conseguem lidar com problemas, são extremamente fortes e eu acho isso incrível porque dá uma grande representatividade nisso. E por mais que elas sejam tão poderosas assim como são, se não fosse pelo Steven, na maioria das vezes, usando esse seu lado empático, de saber ouvir os outros, de saber conversar, a maioria dos problemas não teriam sido resolvidos, ou teriam sido resolvidos de uma forma bem mais ruim. Porque, ao contrário, o Steven ele tenta ouvir os seus inimigos. E é muito louco isso, a gente vê a forma como ele tenta resolver os problemas sem usar essa força mais bruta, porque ele realmente tenta entender a perspectiva. E a gente sabe que a maioria dos vilões, eles têm uma história por trás do porquê que eles são vilões, eles não nascem simplesmente maus, isso não existe. Ou seja, é impossível você simplesmente nascer mal ou nascer bom. É resultado da interação e da perspectiva que você tem do mundo e das pessoas ao seu redor. Então, é muito louco isso da gente entender a história do vilão e a gente ver pelo que ele passou, o que fez ele virar isso. E às vezes tem até o arco de redenção desse vilão. Porque ao mesmo tempo que ele escuta, ele também tenta ajudar e ver uma forma de melhorar a situação desse inimigo. Ou até mesmo trazer pro lado dele, como foi o caso da Peridot e de várias outras gems em Steven Future. Isso é uma arma muito poderosa, porque ao invés de você ficar incentivando o seu inimigo a querer correr cada vez mais atrás de vingança com você, você traz ele pro seu lado. Isso é algo muito inteligente que ele faz. Sendo que a própria gem dele não é uma espada, não é uma arma, é um escudo, porque o Steven é mais a favor da defesa do que de atacar. Agora falando um pouco mais dessa questão que eu tava falando das gems, da representatividade das mulheres. A gente tem como exemplo, além das gems, até a própria Connie, que é a personagem que usa a espada. A espada da Rose não ficou com o Steven, ficou com a Connie. O que eu acho uma questão muito foda. Eu gosto dessa questão de empoderamento que dá, principalmente pro desenvolvimento da Connie, porque a Connie era uma garota super tímida, que não tinha amigos, que era mais introspectiva, e ela evoluiu de uma forma surreal, ela mostrou super do que ela é capaz. E além da representatividade feminina, foi o primeiro desenho que eu tive contato quando eu era mais nova, que tinha representatividade LGBTQIA+, sem alguma censura ou tentar esconder. Como exemplo, o casamento da Ruby e da Safira. A forma que eles abordam isso de uma forma com naturalidade, como tem que ser abordado em todos os desenhos, é algo que deixa o meu coração quentinho. Então, pelos poderes conferidos a mim pelo estado de Delmarva, eu agora vos declaro Garnet! Além dessa questão, eu também gosto muito da forma como eles humanizam os personagens, porque a gente já viu praticamente todas as gems passando por problemas. A Pérola pela questão da dependência emocional que ela tinha com a Rose, a Ametista da questão que ela se achava insuficiente, e da própria Garnet de ter todo aquele peso de responsabilidade, e também do próprio relacionamento da Safira com a Ruby, que a gente também vê muitos conflitos, por mais que elas se amem muito, e eu acho legal também citar esses elementos, que por mais que pessoas se amem muito, vai ter conflitos. E o Steven eu vejo muito como a pessoa apaziguadora de lá,
porque por mais que tenham esses conflitos, às vezes até com ele mesmo, ele tá lá pra apaziguar a situação entre elas. E não só os protagonistas são humanizados, também os próprios outros personagens secundários da série, porque até os personagens secundários têm história, eles têm o seu próprio desenvolvimento, como o próprio Lars. Ele era o próprio estereótipo de adolescente arrogante e ele se transformou em uma pessoa muito melhor. E ele é um personagem secundário, e ele teve um desenvolvimento incrível, então eu sinto que nenhum personagem foi esquecido da história. Todos tiveram um fechamento muito legal e um desenvolvimento incrível. Isso mostra todo o carinho que a série teve, toda essa questão de criar um final pra todo personagem, e é algo muito gratificante você ver que seu personagem favorito não foi esquecido. Outra coisa que eu não podia deixar de falar são as músicas. Cara, a quantidade de músicas incríveis que esse desenho tem é surreal. E cada música fala de uma coisa diferente e tem letras que te tocam de uma forma surreal. E pra mim, uma das minhas preferidas que mais falam sobre essa questão de sentimentos é a flexibilidade e amor. Um pensamento pode me assustar, o que disse alguém e veio a me magoar. Essa música, pra mim, me toca de uma forma tão incrível, porque ela consegue descrever perfeitamente a situação de você estar com todos aqueles pensamentos que te sufocam e te fazem pensar demais, que te deixam ansioso, e ela te dá uma paz interior tão forte que depois você fica tipo, cara, que desenho incrível. E cara, são poucos desenhos que conseguem abordar o tema da ansiedade tão bem em uma música quanto Steven Universo já abordou. E tem outras músicas muito incríveis e infelizmente não vai dar pra citar todas porque são muitas, mas cara, eu tenho um carinho especial por todas as músicas. Esse desenho que mais tem é música boa. Agora falando um pouco sobre o relacionamento do Steven com a Connie, que eu não poderia deixar de falar também, porque no começo da série eles eram só crianças, então não mostrava tanto dessa questão do relacionamento deles. Parecia ter algo mais, parecia ter um sentimento entre eles. Como eles eram muito novos, a série não desenvolveu tanto. E eu gosto muito dessa questão do respeito que eles tinham um com o outro. E cara, é incrível isso, porque um dos pilares de um relacionamento é justamente o respeito. Eles tinham todo esse amor e carinho pelo outro, e pra mim não podia ter ficado outro casal além deles. Agora falando um pouco sobre Steven Universe Future, então pra quem ainda não viu, vai ter spoilers da série, e cara, eu confesso que eu vi Steven Universe Future mais recentemente. E eu não colocava tantas expectativas. Eu achei que era mais o tipo de série que tava prolongando demais e que não tinha necessidade. Mas, cara, é totalmente o oposto disso. Além do Steven Universe Future, também teve o filme. É um filme incrível que, cara, tem músicas muito marcantes, a história é bem legal, só que eu não vou entrar em tantos detalhes do filme. Eu vou entrar mais sobre o próprio Steven Universe Future. Pra gente que já assistiu a série do Steven quando ele era criança, a gente vê pela quantidade de traumas que ele teve. E nunca tinha explorado de uma forma tão profunda assim como o Steven Universe Future explorou, como ele ficou depois de tudo isso. Porque tá, ele conseguiu o objetivo dele, mas e depois? Tanto que nessa série acontecem muitas coisas, ele vai pra terapia, ele consegue aceitar melhor o que ele estava sentindo, todos os traumas que ele teve, e a gente vendo isso, a gente consegue perceber a forma tão madura que a série aborda isso. E quando eu vi isso, eu pensei, caraca, isso é mesmo um desenho infantil? Essa série é muito profunda. E teve um episódio também que me tocou muito, que é o episódio que o Steven ele percebe que as coisas ao seu redor estão mudando. Por exemplo, o Lars, que tinha um romance com a Sandy, acabam não ficando juntos, meio que cada um segue o seu rumo. Isso o deixou muito assustado, porque eles ficarem juntos era algo que estava decisivo na mente dele, porque era algo do passado que estava acontecendo, porque isso realmente dá medo. Ver as coisas ao seu redor mudando e não saindo como seu planejado ou como você imaginava é assustador pra caramba. Eu particularmente tenho esse medo das coisas mudarem. Eu acho que é algo comum do ser humano, principalmente quando tá descobrindo as coisas. Isso pra mim é uma coisa muito legal de Steven, porque a gente se identifica com a série, com as coisas que estão acontecendo. Não da mesma forma como aconteceu, mas a gente acaba se adaptando pro nosso jeito de enxergar as coisas. E ver um sentimento seu sendo abordado numa série é um sentimento tão gratificante porque você se sente extremamente acolhida. Porque os adolescentes podem se identificar com o Steven no universo Future e os mais novos podem se identificar com o Steven no universo clássico. Pra mim também ver o desenvolvimento do Steven como criança e pra adolescente também é algo muito gratificante. E você vê o Steven crescendo com você e amadurecendo junto com você. Incrível. Mas pra mim, a lição que eu mais levo desse desenho é que
tá tudo bem. Tá tudo bem você expressar os seus sentimentos e você não precisa ter medo da reação das outras pessoas. Isso só vai te fazer mais forte e mostrar o quão confiante você é de estar mostrando isso. Porque às vezes a gente guarda tanto esse sentimento que acaba esquecendo que tem outro ali do lado. Então, obrigado, Steven, você realmente ajudou muito meu eu mais novo e continua me ajudando com algum episódio que eu vejo e me identifico. Mas mais obrigada ainda pra Rebecca Sugar, que sem todo esse carinho e determinação que ela teve pra criar o desenho, nada disso teria acontecido e mudou minha vida pra melhor. Olha, eu acho você maravilhosa. Bom, mas é isso, esse vídeo realmente tô fazendo com muito carinho, eu tô falando muito do que eu senti assistindo esse desenho, da minha experiência e compartilhar um pouco pra vocês do meu sentimento assistindo esse desenho. Obrigada por assistir até aqui, um abraço e até a próxima.